Aí você pensa, eita, o professor respondeu 7 questões, eu vou já estudar. E o segundo vídeo, aí perdeu o segundo vídeo. Esse aqui é o que vai aparecer outros problemas, você tem que assistir os 2 vídeos na sequência. Agora é com um negócio de senha, de número, de algarismo, presta atenção. Isso aqui é concurseiro também, viu? Pra galera dos concursos aí, Enem, né? Todo mundo sabe a importância de análise combinatória. Então vamos lá. A questão de número 8, dando continuação ao vídeo, parte 1, né? Que eu coloquei exercício, agora continuação aqui. Então, tem assim. Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 6 e 8, podemos formar quantos números ímpares, ele quer que seja um número ímpar, de 3 algarismos distintos. 3 algarismos distintos. Então vamos lá, 3 tracinhos, 3 algarismos, 3 tracinhos, 3 tracinhos. Como é que você sabe que um número é ímpar? Olha só, é o detalhe da análise combinatória. Você tem que olhar primeiro onde é que é o detalhe. Bem, para me saber que um número é ímpar, eu olho para o último dígito dele, para o último algarismo. Basta você analisar se o último algarismo é ímpar. Se ele for ímpar, o número todo é ímpar, não interessa. 2.641. Pronto, é ímpar. Todos esses algarismos são pares, mas o último é ímpar, ele é ímpar. 2.647. Pronto, é ímpar. Ah, professor, mas todos os outros são pares, não interessa. Basta o último ser ímpar que ele vai ser ímpar. Então, dando sequência aqui, como é que vai ficar? Para que eu tenha um número de 3 algarismos ímpares, eu tenho que ter no último a opção do 1 ou no último algarismo o 3. Lembrando que esses aqui estão fixos, tanto o 1 como o 3 eu coloquei fixo. Como assim, professor? Olha, eu tenho que colocar o 1, porque se o 1 estiver aqui, ele vai ser ímpar. Não interessa quem vai ser o primeiro e o segundo algarismo. E assim como o 3. Vamos imaginar que eu utilizei o 1, vamos raciocinar por 1. Se eu utilizei o 1, já gastou 1, já utilizou 1. Por que eu estou dizendo que já gastou? Porque está dizendo que são algarismos distintos. Então, não posso utilizar o mesmo cada 2 vezes. Então, já utilizei o 1. Então, sobrou 5 opções. Professor, mas o 3? Não, o 3 tem nada a ver, porque essa aqui são 2 casos separados. Então, eu tenho 5 opções aqui. 5 opções. Utilizo mais alguém, sei lá, o 6, aí ficou 4. Então, 5 vezes 4, eu tenho 20 números ímpares que terminam com 1. De forma análoga, a mesma coisa com o 3, é o mesmo raciocínio. Então, eu tenho 20 opções de números ímpares que terminam com 3. E aí, como é o ou, soma, já comentei isso, o subir multiplicou o soma. Agora, uma questão que já foi cobrada em vários concursos, inclusive na UES, concurso da Polícia Civil, eu já vi essa questão. A pessoa é tão simples, eu acho que a pessoa essa questão com medo, não, tá fácil demais, aí né? Usando os números de 1 a 5, os algarismos de 1 a 5, né? Os algarismos de 1 a 5, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Um número de 3 algarismos distintos. Então, 3 tracinhos aqui, ó. Eu quero 3 tracinhos, ó. 1, 2, 3. Ora, eu tenho esses 5, qualquer um deles pode vir para a primeira casa. Na segunda e na terceira vai diminuindo, que são algarismos distintos. Então, pronto, 5 vezes 4 vezes 3, 60. Professor, por que você colocou essa questão de tão simples? Porque eu quero te mostrar que se em vez de ter de 1 a 5, tivesse um zerinho lá disponível, aí o negócio já mudava um pouco. Como assim? A questão 10 é o mesmo texto da questão 9. Usando os números abaixo, ok? Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com esse conjunto agora? O que é que mudou daqui para cá? É que tirou o 5 e colocou o 0. O que me interessa aqui é o detalhe do 0. Esse 0 aqui é traiçoeiro, você tem que observar ele. Como assim? Eu quero que tenha 3 algarismos distintos, mesma coisa. Mas eu tenho que observar o detalhe que eu não posso ter um 0 na primeira casa. Como assim, professor Valtes? Eu não entendi. O 0, ele não pode iniciar. Se o 0 está na primeira casa, tem até uma expressãozinha que a gente fala, é o chamado 0 à esquerda. Ele não se torna um algarismo significativo, ele não tem peso, entendeu? Ele não dá validade. Por exemplo, quando você vai ler esse número aqui, você vai ler isso aqui, você não lê 0,12, você lê 12. Se tivesse mais um 0 à esquerda, você não liga assim, 0012, você não lê assim, você nem lê, você lê 12. Agora, se fosse uma senha, aí não, aí esse 0 pode iniciar. Se for o telefone 0800, você pode iniciar um telefone com 0086
Então, a placa de um carro pode iniciar com 0. Agora, quando é um número, não pode colocar o 0 no primeiro dígito, no primeiro algarismo, tá bom? E aí, o que, é que vai acontecer? Olha só como é que vai ser aqui essa continha. Bem, eu tenho 5 opções aqui no conjunto. Só que eu não posso começar com o 0. Então, ele não está disponível. Então, eu passo a ter 4 opções. 4 opções aqui. Como eu usei uma, vamos dizer que eu utilizei o 2, teoricamente, de 4 iria baixar para 3, porque toda vez que tem essa palavra distinto, você vai diminuindo, Então, pelo raciocínio assim, imediato, tinha 4 opções, usei uma, baixou para 3. Só que aí na segunda casa, o 0 vai voltar. Porque agora sim eu posso utilizar o 0. Aqui eu posso colocar o 0. E aí fica 4, 4, aí eu utilizo mais alguém, aí agora 3. Aí essa continha dá 48. Então, ó, repetindo. Por que aqui não ficou 4, 3, 2? Porque bem aqui o 0 voltou. Eu vou até escrever, ó. O 0 voltou. Todo mundo que foi meu aluno desse conteúdo de análise combinatória já ouviu isso, falando essa expressão. O 0 voltou. Ele não estava disponível na primeira, porque seria o chamado 0 à esquerda, não tinha um valor significativo, mas na segunda casa ele já passa a ter valor. E aqui eu quero aproveitar o gancho e comentar a questão 11, porque olha o que foi que eu fiz na questão 11, pessoal. Na questão 11, eu coloquei esse mesmo enunciado, só que eu tirei a palavra número e coloquei a palavra senha. E aí já muda tudo. Porque se é a palavra senha, aqui a palavra é número, a palavra-chave aqui é número, né? Quantos números de 3 algarismos, né? Mas aqui na questão 11, eu coloquei os mesmos elementos aqui, ó, de 0 a 4, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. E eu falo quantas senhas de 3 algarismos distintos. Então, a única coisa que mudou da 10 para 11 é que agora a palavra é senha. E para a palavra senha, eu lhe pergunto, posso começar uma senha? Posso começar uma senha com o 0? Pode. Não tem problema nenhum você criar uma senha 0, 1, 5. Aqui no 5 não, porque o 5 não está disponível, né? 0, 1, 3. Teria problema nenhum criar a senha 0, 1, 3, ou 0, 2, 3, ou 0, 2, 4. Essa senha não tem problema. Então, eu tenho 5 opções para começar a senha. Utilizo alguém, vamos dizer que eu utilizei o 2. Aí sobrou 4. E aí utilizo mais alguém, agora sobrou 3 opções. Daria 60. Veja que quando você confronta a 10 com a 11, né? Você observa que diminuiu. Aqui eu só tinha 48 números possíveis e aqui eu tenho 100 senhas possíveis. Por que eu tenho mais senhas do que números? Porque para a questão do número, eu não posso ter um número começando com 0. Agora, para a senha, eu posso começar uma senha com 0. Então, aumentou as possibilidades. Eu posso criar 60 senhas. Bem, então dando continuidade aqui, agora eu vou fazer 2 questões também com números, tá bom? Na questão 12, envolve de novo aquela situação do 0, dando continuidade a esse detalhe do 0, que é fundamental você entender isso. Então ele fala assim, ó, com os algarismos de 0 a 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, olha o 0 lá disponível, tá lá disponível. Quando ele estiver disponível, já liga o sinal de alerta, né? Quantos números múltiplos de 5 compostos de 3 algarismos distintos podemos formar? Então você tem que formar um número com 3 algarismos distintos, 3 tracinhos, tá bom? Distintos, não posso repetir ninguém. E o outro detalhe é que ele tem que ser um número múltiplo de 5. E aí eu te pergunto, quando é que um número é múltiplo de 5? É o 10, é o 15, é o 20, é o 25, é o 30, é o 105, é o 155, é o 160. Todo número que é múltiplo de 5 termina em 0 ou 5. Então esse é o detalhe. Termina em 0 ou termina em 5. Esses caras aqui estão fixos. Como assim? Eu estou fixando um 0 na última casa ou um 5 na última casa, tá bom? Por que eu fiz isso? Primeiro porque estão disponíveis, né? Tanto o 0 como o 5 estão disponíveis. E porque eu quero que eles sejam um múltiplo de 5. Se ele não tivesse disponível, eu não podia utilizar eles, né? Aí olha o detalhe dessa questão, olha só. Ele está dizendo assim, quer que seja um múltiplo de 5. Distintos, beleza, 3 algarismos. E aí eu tenho o 0. Opa, uma opção é colocar o 0 na última casa. Se eu já coloquei o 0 na última casa, não tem mais problema com o 0.
porque eu já utilizei ele, já usei o zero. Então agora eu tenho quantas opções para a primeira e para a segunda? Eu tenho 5 na sequência 4. 5 vezes 4, 20. Vou repetir. Eu tinha de 0 a 5. Peguei o 0 e coloquei fixo na última casa, então sobrou 5 opções. E aí, como é distinto, vai diminuindo 5 vezes 4, 20. Agora, no segundo caso, eu vou até apagar isso aqui rapidinho com o dedo. No segundo caso, eu fixei o 5 na última casa. Quando eu tenho um 5 no último algarismo, eu sei que ele vai ser múltiplo de 5. Ok, eu já usei o 5. Só que quando eu for começar, eu não posso utilizar o zero. Lembre-se do detalhe que eu acabei de comentar, que o zero não pode ficar na primeira. Então, eu não posso colocar o zero na primeira. Logo, se eu já usei o 5, não posso começar com o zero, então eu tenho 4 opções para começar o número aqui, ó, 4 opções. E vamos dizer que eu utilizei o 3. Eu teria agora que baixar para 3. Só que aí, como o zero vai voltar a ficar disponível, o zero voltou. E aí agora eu tenho 4 de novo. Estou repetindo. Ó. Eu já coloquei o 5 aqui. Não posso começar com o zero, né? Porque ele não pode ficar à esquerda. Eu tenho 4 opções. Utilizo, né, uma delas. Então vamos considerar que eu usei os 3 só para exemplificar. Então sobrou 3 opções ali, com mais uma que o zero vai voltar. Então o zero volta na segunda, então 4 de novo. 4 opções aqui, multiplicando 16. Como eu tenho 2 casos, né, os números são múltiplos de 5 quando ele termina em 0 ou 5. Então o ouzinho bem forte aqui para somar 36 aqui, somando as duas. Então agora, questão 13, vou emendando. Ele tem assim, ó, quantos números, no texto, né? Quantos números de 7 dígitos maiores que 6 milhões? Então ele quer um cara de 7 algarismos, né? 7 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De forma que seja maior do que 6 milhões. Utilizando esses aqui, com aqueles algarismos 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9. 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9. E com o detalhe de não repetir. Não repetir é a mesma coisa de falar que ele tem que ser distinto, tá bom? E aí vamos lá. Quando é que um número é maior do que 6 mil, ou 6 milhões, ou 500, ou 200? Como é que você sabe que um cara é maior do que o outro? Agora o seu olhar é para o primeiro dígito. Opa, é isso mesmo, professor. Se eu quero que ele seja maior do que 6 milhões, ele pode começar com 9. Aí vai dar 9 milhões. Ele pode começar com 7. Que vai dar 7 milhões e tanto, né? E ele também pode começar com 6. Que aí, eu começando com 6, vai ser 6 milhões e alguma coisa. Vai ser maior do que 6 milhões, porque aqui é 6 milhões 0, 0, 0, 0, né? Então, não tem qualquer dígito que aparecer diferente de 0 e vai aparecer. Aí vai ser maior do que 6 milhões. Então, para cá, olha o que eu vou fazer. Vou fazer só uma ajeitadinha aqui, ó. Para cá, eu vou fazer assim, uma coluninha. Às vezes eu faço isso, né? Você podia ter feito os 3 casos separados? Podia, colocando o caso do 6 fixo, o caso do 7 fixo na primeira e o caso do 9 fixo na primeira. Mas eu vou colocar assim, ó, 6, 7 e 9. Não é que eu vou utilizar os 3 números ao mesmo tempo, não. Não vou utilizar os 3 algarismos ao mesmo tempo. Mas eu tenho 3 opções para começar aqui esse número de 7 algarismos, tá bom? Aí vamos dizer que eu usei o 7. Opa, usei o 7, aí no caso, utilizei o 7, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções para cá. Aí eu utilizei mais alguém, 5, 4, 3, 2, 1. Então, para quem assistiu já todos os vídeos, né, percebe que isso aqui é o 3, e esse produto aqui, do 6 na decrescente até 1, isso aqui é exatamente o fatorial de 6, isso aqui é o fatorial de 6. Então, eu poderia ter essa questão aqui, desculpa, essa expressão aqui para você marcar. Outra forma de você marcar seria 3 vezes a permutação de 6. Deu um bug aqui, né? O aluno ficou assim, buguei. A permutação de n é o fatorial de n, lembre-se disso. Quando são elementos distintos, a permutação de n elementos distintos é o n fatorial. Então aqui, como são 6 elementos distintos, né? Sem repetir, indica distintos, nós temos o 6 fatorial. Então eu poderia ter essa expressão aqui. Inclusive, a título de Enem, eles adoram deixar nas alternativas uma expressão com fatorial. Poderia ter isso aqui também lá, para você marcar, ó, 3 vezes o P6, no caso, permutação de 6 é o P6.
E também poderia ter o resultado numérico. O resultado numérico é o seguinte, ó, o fatorial de 6 é 720. 720 vezes 3 dá 2.160. 2.160. E aí também poderia ter essa alternativa aqui, ó. Você poderia marcar isso, isso ou isso. Na questão original aqui, de onde eu peguei esse texto, a resposta está na forma numérica. Então a resposta lá é esse resultadozinho aqui, letra E. Tá bom? E por fim aqui, vou fazer um corte, né? O corte do... Bem, para fechar aqui a última questão, né? Questão 14, ele diz assim, ó. A pessoa vai responder uma prova de matemática com 10 questões do tipo múltipla escolha, né? Questões objetivas, né? Então aqui a prova, a questão 14, a questão 14 da lista, então tem 10 questões, e cada questão tem da letra A até a letra D. Coloquei da A a D só para ficar diferente um pouquinho, geralmente a gente vê da A a E, né? Esse problema aí, né? Então tem questão lá de A a E. E todas as 10 questões foram respondidas ao acaso. É o famoso chute. É o aluno que pega aquele gabarito e sai marcando no chute. Respondendo ao acaso é o chute, né? O clássico, coice, né? Determine o número de maneiras distintas de se preencher o cartão de respostas, ou seja, de marcar o seu gabarito. 10 questões, cada questão tem 4 alternativas. De quantas formas esse aluno pode marcar esse gabarito aleatoriamente, né? Chutando, marcando aí. Então, o que ele tem que pensar? Ele tem que pensar assim, ó. Na primeira questão, ele tem quantas opções? 4. Quantas opções? 4 ele tem. Pode marcar A, B, C, D ou D, né? Na segunda questão, ele tem quantas opções? 4. Na terceira questão, 4. Na quarta questão, 4. Na quinta, 4. Na sexta, 4. Na sétima, 4. Na oitava, 4. Na nona, 4. Na 10ª, 4. Oxe, professor, mas não vai diminuindo? Vai não. Uma questão independe da outra. Ele pode marcar tudo A, ele pode marcar tudo B, ele pode marcar 5A e 5B, pode marcar A, B, C, D, né? Tem aluno que quando vai marcar essas provas assim que tem aquelas bolinhas no gabarito, eles fazem até umas imagens. Eu acho bem legal isso, né? Eles tentam usar uma lógica da simetria, né? Eles fazem assim, acho bem legal isso. Aí eu marquei na diagonal, né? Marca a primeira A, depois B, depois C, repita no gabarito, depois D, depois ele volta, depois ele vai voltando. Fica bem bonitinho, né? Faz esse tipo um zigue-zague, né? Isso aí não é muito bom não, pessoal. Não se confie nisso não. Então na primeira questão tem 4 opções até a 10ª, sempre com 4 opções. Se você perceber isso, aqui vai ser uma potência de 10 vezes, ou seja, 4 elevado a 10. E com certeza ninguém ia fazer esse cálculo lá, multiplicar quanto é que dá 4 vezes 4 vezes 4, é um resultado muito grande, né? E aí a alternativa, ó, show de bola, letra C, 4 elevado a 10. Só quero fazer uma observação aqui, né? Tem uma expressão arranjo de 10 a 4, o aluno, é arranjo, porque o aluno que estudou arranjo pensa assim, pode ser um arranjo, né? Tem 10 elevado a 4, 10 elevado a 4 é como se fossem 4 questões com 10 alternativas, entendeu? É o contrário, não é 10 elevado a 4, é 4 elevado a 10, né? Aí a letra correta, 4 elevado a 10. Tem a letra D que tem 40. 40 seria assim, 10 questões, 4 alternativas. 10 vezes 4, 40, letra D. E tem a letra E que eu acho linda. Diz assim, ó, os dados da questão são insuficientes. Entre parênteses, o aluno não estudou, não entendeu e apelou nessa letra E aqui. Deu um chute na letra E, né? Então, pessoal, agradecer quem assistiu o vídeo todo, tá bom? E aí eu vou encerrar tudo aqui por hoje.